Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman e Grupo Intersat. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, Ricardo Alvarez, CEO da Brasil Porto. Ricardo, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, podendo participar desse programa que trata com tanta seriedade temas tão importantes quanto o nosso querido Porto de Santos. Recebo também André Ursini, CEO do Complexo Andaraguá. André, obrigado pela tua presença aqui, você principalmente que pautou o noticiário do segmento portuário e logístico nacional nos últimos tempos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Porto de Negócios falando sobre o Andaraguá, que é uma grande plataforma logística que a gente pretende implantar aqui na Baixada Santista. Pauta dessa semana, vamos discutir, evidentemente, esse complexo agora pontuado pelo Ursini. Quero falar também em relação aos impactos logísticos que isso vai trazer para toda a nossa região e também debater de que maneira possamos contribuir com toda a regionalização e industrialização com a vinda de um complexo como este. O que é esse projeto efetivamente, André? O Complexo Andaraguá é uma grande plataforma logística, né? Ele foi concebido lá em 2005 de uma necessidade de a gente colocar um aeroporto na Baixada, mas um aeroporto que conseguisse comportar a carga, né? A gente visando um crescimento da logística no Brasil, um crescimento do Porto de Santos, então a gente começou a viabilizar. E logo de começo a gente percebeu que o aeroporto em si, a pista, ele não se paga. Ele tem que ter alguns acessórios que viabilizem o empreendimento. Então a gente criou essa área para logística, que tem 1.100.000 metros quadrados, a gente vai interligar a linha férrea, que desce a serra e passa dentro da nossa área e vem ao Porto de Santos, localizado a 17 quilômetros do Porto de Santos. Então a gente vai ter praticamente os 4 modais lá, o ferroviário, o rodoviário, o aéreo e o marítimo, aqui a 17 quilômetros. Então a gente começou a implantar esse condomínio, fazer uma equação que fosse viável. A gente sabia que o maior gargalo ali seria o gargalo ambiental, né, que é o que a gente vem acabando de enfrentar, mas a ideia é de plataforma, de criar realmente opções de modais para que a Baixada tenha condições, inclusive, de produzir, receber empresas de produção que recebem cargas no Porto de Santos e muitas vezes tem que subir a serra para fazer produção e depois, às vezes, até voltam ao Porto de Santos para poder serem exportadas. Então, a ideia é que esse grande volume, essa massa de mercadorias recebidas pelo Porto, fique na Baixada. Ricardo, você é um dos maiores players que nós conhecemos no segmento, evidentemente nessa área de transporte, principalmente você tem um profundo conhecimento nessa questão de logística. Faltava um projeto como esse na nossa região? O nosso porto, na dimensão que tem, é carente realmente, né, de um centro logístico, né? Eu diria até com essa grandiosidade seria maravilhoso. Isso contribui com a redução de custo, Ricardo? Você que é um batalhador fervoroso nessa questão da redução de custo, né? A gente tem um custo Brasil muito alto. A gente pode dizer que isso de alguma maneira contribui com essa redução que a gente tão espera? De toda maneira, né? De toda forma. Foi como o André falou, muitos importadores, eles trazem o produto numa espécie de uma remanufaturação e exporta. Então você imagina você ter aí um round trip de 34 quilômetros contra um do interior, por exemplo, de 500 quilômetros, enfim. Então a redução de custo está na otimização realmente, né? E você falou nessa questão do tempo, né? Eu sempre me preocupo nessa questão. Isso está aliado diretamente à relação de produtividade também, Ricardo? Porque, na verdade, hoje, como você tem um round trip muito maior, você consegue fazer muito menos viagens. Você tendo esse número um pouco menor, a gente pode dizer que a gente vai ser mais produtivo? Não tem a menor dúvida. E com todas as questões de restrições que existem, né, isso São Paulo, né, basicamente, né, a questão da Serra de Santos, né, do acesso a Santos, a questão da zona restrita do centro expandido de São Paulo. Hoje o Rodoanel, na verdade, veio ótimo, né, numa fase em que São Paulo já tinha travado
E, na grande realidade, você... Nasceu até saturado, você né? encurta, Ele já tá saturado exato, hoje, e você encurta essa distância. André, eu vou lançar um desafio aqui no nosso programa, se você me permitir, né? Eu acho que hoje o empreendedor ele é um grande herói dentro do nosso país. Eu quero crer que exista aí uma série de dificuldades para a implementação de um projeto como esse. E me utilizando da liberdade que eu tenho com você, eu preciso fazer esse questionamento. O que te motivou a fazer um projeto como esse e quais foram as grandes dificuldades que você tem e ainda virão pela frente para a implementação de um projeto tão grandioso quanto esse, André? O que motivou foi a gente conseguir enxergar essa necessidade de que a Baixada Santista como um todo tinha de colocar uma grande área de produção. Agora, o que me motiva todos os dias, porque você bem falou, os entraves são muito grandes, os problemas são muito grandes, então o que me motiva todo dia é que toda vez que eu recebo uma multinacional no nosso escritório, a gente sempre recebe elogios do projeto. Eu recebi a questão de 2 anos atrás, uma empresa multinacional querendo fazer a sua expansão. Ela não acreditou que o Andaraguá era um projeto dentro do Brasil. Porque um projeto com energia fotovoltaica, com energia limpa, com carros elétricos disponíveis para serem usados lá dentro do empreendimento, com toda a questão ambiental da forma que a gente implementou, eles falaram, mas isso não é no Brasil. Era um grande escritório de Chicago, de arquitetura, que estava desenvolvendo um projeto para uma grande indústria. Então, eles olharam e falaram, isso não é. Então, isso me motiva todos os dias a acordar às 4 horas da manhã e a gente trabalhar firme para que esse projeto a gente consiga começar no dia seguinte que a gente termine o licenciamento ambiental. Mas, como você bem disse, a área é muito grande, são 12 milhões de metros quadrados, é o segundo maior licenciamento ambiental de área privada do estado de São Paulo, então a CETESB exigiu muitos estudos, muitas alternativas que a gente teve que colocar, estudo de impacto de ruído aéreo, foi feito com software americano, que foi o primeiro projeto do estado de São Paulo a utilizar esse software. Eu comprei esse software, nem o governo do estado tinha. Então, a gente contratou a Universidade de Massachusetts para fazer o estudo de impacto de ruído. Então, tem muitos estudos ali que foram inovadores. E a gente conseguiu, no ano de 2014, obter a licença prévia, que é a que dá a viabilidade ambiental ao empreendimento, com algumas condicionantes, que são 34, né? Dessas 34, hoje 33 estão superadas e a gente está concluindo a última delas, que é a questão da FUNAI, que são alguns índios que se instalaram a 2 quilômetros do nosso terreno. Eu não tenho dúvida que o telespectador em casa está se fazendo essa pergunta e eu vou te fazer esse questionamento, André. Isso é capital exclusivamente nacional ou a gente está falando de capital estrangeiro também para a implementação de um projeto dessa envergadura? A Andaraguá S.A. ela é uma empresa, uma S.A. de capital fechado, que tem 2 fundos de participação que são donos. Um fundo meu e um fundo que eu tenho um sócio, que é o pessoal do som dos supermercados. Okay. Então, é capital fechado, mas a gente tem uma comercialização com um fundo também nacional para comprar 20% desse complexo para colocar o dinheiro na obra. Então, ele vai ficar com 3 fundos, mas os 3 fundos nacionais. Ricardo, quando a gente fala de modais, a gente percebeu a pontuação do André em relação a todos os modais pertencendo aí a esse complexo logístico, a gente percebe que tem aí o entrave da parte pública do processo. A gente não consegue avançar em projetos, sejam eles ferroviários, sejam eles de necessidades de rodovias dentro do estado de São Paulo e no nosso país também. Você acha que isso é impactante? Será que a gente vai, de alguma maneira, sofrer e correr riscos para tentar contribuir com um projeto tão grandioso quanto esse? Eu vim falando com o André agora há pouco e realmente é um grande desafio, né? Basta dizer que são 34 licenças num projeto maravilhoso, totalmente viável. É um absurdo, né? Exato. Você ter 34 licenças para fazer um empreendimento, o empreendedor é um herói no nosso país. O país, infelizmente, se cria muita dificuldade, né? E o grande vilão aí é a burocracia. Mas, obviamente, como todo e qualquer cenário positivo, né? Sempre tem aquele que vem a depor contra, né? Uhum. Então, vai ter grandes desafios que esse projeto, até uma questão cultural, diria eu, né? A grande realidade é essa. Porque o Porto de Santos não tem nada parecido, né? A Baixada Santista não tem nada parecido com essa magnitude. Não falta, Ricardo, pelo menos no meu entendimento, depois eu vou estender essa percepção para o André, será que um projeto como esse ele não poderia ser a extensão do Porto de Santos? Não resta dúvida, não resta dúvida. Principalmente quando a gente fala no transporte rodoviário, a gente percebe hoje que existe uma dificuldade logística muito grande de trânsito no modal rodoviário na nossa região, e ali será que talvez não poderia ser o que a gente sempre desejou aqui, um grande complexo para atrair efetivamente todas essas questões? Maxwell, o que na verdade depois encontra o empresário brasileiro de modo geral é vaidade, né?
Então, o transporte rodoviário ele nunca vai deixar de existir. Não é mesmo? Então, assim, o transporte, o modal ferroviário, por exemplo, ele só tem a contribuir e de mãos dadas com o rodoviário, assim como o aéreo. É um complemento, não é verdade? Então, nós temos aqui na região, o maior porto da América Latina, sem que a gente tenha um aeroporto, é algo inadmissível nos tempos atuais, Ricardo. E dizendo de Brasil, né, a questão da malha ferroviária, por exemplo, é muito precária, né? Então, eu acho que é uma mudança de cultura realmente. O projeto ele é maravilhoso, ele vem acrescentar e agregar muito, não só para o Porto de Santos, porque a gente está falando porque estamos do lado do Porto de Santos, claro, mas isso viabiliza todo o mercado. Né? E principalmente fomenta a indústria. André, eu quero te levar esta questão, principalmente porque é uma das grandes preocupações que eu tenho. A gente acompanhou mais recentemente aí a concessão de uma linha ferroviária dentro do nosso país para um grande operador. Ele já tinha um pedaço de um trecho, agora ele pegou efetivamente a linha toda e me parece que, de alguma maneira, a gente também fica um pouco confuso nessas questões de concessões, porque a gente corre um risco de monopólio, né? A gente precisa cuidar, olhar um pouquinho com maior carinho nesse sentido. Isso te preocupa, você ter um único operador ferroviário chegando efetivamente ao Porto de Santos, uma vez que dentro do teu projeto faz também a linha de acesso ferroviário? Sim, preocupa, porque quando você dá exclusividade para um único, você passa a depender unicamente de um player, né? Agora, não é só questão ferroviária. Eu participando da reunião da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a gente discutia também a concessão dos blocos da aviação. Um único bloco ganhou o Centro-Oeste e um único bloco ganhou o Norte e um único bloco ganhou o Nordeste. E hoje a gente tem um problema do seguinte, todos esses aeroportos precisam de novas obras de infraestrutura. Se elas acontecerem ao mesmo tempo e a gente tiver um problema numa travessia do oceano, por exemplo, se a gente fechar os aeroportos do Nordeste, a gente não chega na Europa. Se a gente fechar os aeroportos do Norte, a gente não chega nos Estados Unidos. Então, hoje a gente tem uma preocupação não só com o modal da linha férrea, como a gente tem uma preocupação com essas obras que vão acontecer nessa nova concessão desses blocos dos aeroportos. Porque isso, para nós, que está implantando um empreendimento como esse, que é um empreendimento voltado a toda a logística universal, a gente está falando de um globo terrestre, a gente tem hoje uma preocupação que nos próximos 2, 3 anos, esses aeroportos vão sofrer ampliações, e se eles sofrerem ampliações de uma única vez, como eles têm prazo de investimento, a gente pode ter um caos aéreo, inclusive de travessia de oceano, porque a porta de saída para a Europa é o Nordeste e a porta de saída para os Estados Unidos é o Norte. Nós vamos falar com a ANAC estava presente, mas levar a nossa preocupação por escrito para que a empresa que ganhou a concessão não faça todas essas reformas de uma única vez. Ela programe para que assim que ela termine a ampliação de um aeroporto, ela comece de outro, porque é o primeiro aeroporto de entrada aqui na América do Sul. Sim. Então a gente precisa ter eles operando e operando com qualidade, né? Então, a gente tem essa visão, a gente tem uma visão aí de 10, 15 anos para frente, porque o Andaraguá, a partir do momento que a gente começar a obra, ele tem 5 fases de ampliação, é um empreendimento muito grande. Então, é um projeto para ser completo e vai demorar 10 anos de implantação. Então, a gente tem isso mapeado, a gente já tem as conversas com as empresas para saber o que eles até esperam de nós. Na questão da linha férrea, essa pera logística invertida, o investimento é nosso lá, então a gente vai facilitar o trabalho deles, na verdade, né? O que a gente quer é que as empresas sejam, como esse empreendimento é de um único dono, que é uma empresa, a Andaraguá, a gente vai ter inquilinos dentro do empreendimento, então a gente vem conversando com a empresa para saber a necessidade deles, para que a gente melhore o resultado deles, a operação deles, que se torne cada vez mais rápida e cada vez mais barata. Como você percebeu, a questão da estabilidade jurídica e estratégica dentro do nosso país inevitavelmente afeta o planejamento dos negócios a longo prazo. A gente vai chamar o nosso intervalo, mas antes disso, não esqueça de acessar o nosso site e enviar o teu vídeo para o nosso quadro Destaque Portuário. Porto Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta.